E aí? Vamos estudar a Bíblia, mas por que estudar a Bíblia? Porque em Tiago, no capítulo 1, no versículo 22, está escrito: E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Olá! No vídeo de hoje eu trago a você a história do profeta Zacarias. E a mensagem anunciada através de Zacarias começa com um chamado para que o povo se volte a Deus. Isto significa arrependimento. Deus espera a obediência dos seus. E Ele, por sua vez, promete abençoá-los e protegê-los de todos os males. Em fevereiro de 519 a.C., Deus concede a Zacarias a visão de um homem montado no cavalo vermelho entre as murtas, tendo vários outros cavalos atrás dele. Acredita-se que o tal homem fosse uma manifestação de Cristo como um anjo do Senhor. Um anjo intérprete explica que os cavalos tinham patrulhado toda a terra e que esta achava-se em paz e em descanso. Não obstante, o povo de Deus em Judá encontrava-se oprimido e inseguro. Mas o Senhor transformaria a situação mundial ao restaurar e abençoar Jerusalém e as demais cidades de Judá. Deus empregara nações pagãs para executar seus juízos contra Jerusalém. Tais nações, porém, na sua cobiça por riquezas e poder, tinham ido longe demais, mas agora seriam julgadas por Deus em consequência de sua orgulhosa autossuficiência. A segunda visão do profeta Zacarias mostra chifres e ferreiros. Os chifres são os opressores de Israel e os ferreiros são os instrumentos de Deus. O significado dessa visão era que as nações que se levantassem contra Israel seriam destruídas pelo poder do Senhor. A terceira visão mostra um homem com uma fita de medir para ver qual é a largura e o comprimento de Jerusalém. O significado dessa visão era que o povo cresceria tanto que a sua proteção não seria os muros da cidade, mas sim o próprio Deus e a sua glória. Em sua quarta visão, Josué estava representando a nação de Israel diante de Deus e Satanás, o adversário, que se encontrava em pé à sua mão direita para se lhe opor. Isto significa que os impedimentos e as oposições contra a reconstrução do templo provinham do diabo. Ele é o nosso adversário, é o acusador de nossos irmãos e o que tira proveito de nós contra a obra de Deus. Nos tempos do profeta Zacarias, existia um homem chamado Zorobabel, que era governador de Judá, e o seu sumo sacerdote Josué. Como representante de Israel, Josué não podia resistir a Satanás. Na qualidade de sumo sacerdote, encontrava-se ele com vestes imundas e mal cheirosas, símbolos do pecado. Por isso o próprio Deus resistiu a Satanás e o repreendeu, pois escolhera a Israel para cumprir os seus propósitos. Israel era um tição tirado do fogo. O fogo representa os sofrimentos dos judeus no exílio babilônico. Deus os acompanhara no meio dos sofrimentos, não para destruí-los, mas sim para discipliná-los e para prepará-los para coisas bem melhores. Deus ordena que as roupas imundas de Josué fossem removidas, simbolizando a remoção dos pecados do próprio sacerdote e de Israel. Em seguida, Josué é vestido com vestes festivas e despendiosas. É-lhe posto uma mitra limpa na cabeça, indicando plena restauração ao cargo sacerdotal. O pecado de Israel é purificado e o povo revestido da justiça divina. Saiba que a mesma purificação encontra-se hoje em Cristo Jesus. A palavra que Deus dirigiu pessoalmente a Josué encorajou-o fortemente a seguir e a guardar a sua palavra. Se Josué assim o fizesse, governaria o templo como encarregado dos atos de Deus na terra e teria acesso à sala do trono divino, onde ministram os anjos. Também temos livre acesso aos átrios celestiais, mediante oração, se andarmos nos caminhos de Deus. Nesta mesma visão nós vemos a presença de uma pedra, e esta pedra é a prefiguração do Messias. E os 7 olhos representam a plenitude do entendimento da onisciência e inteligência divinas. Cristo num só dia removeria todo o pecado da humanidade, isto é, no dia em que fez a expiação na cruz por nossos pecados. Em sua quinta visão, Zacarias vê um castiçal de ouro e 7 lâmpadas. O castiçal de ouro é um lampadário de azeite que servia de apoio
as 7 lâmpadas na visão. E as 7 lâmpadas representavam o povo de Deus que outorga a plenitude da luz ao mundo por causa do fluxo abundante que emana do Espírito Santo. O objetivo dessa visão é mostrar ao povo que eles deveriam valorizar as pequenas coisas, pois a glória de Deus habitará no novo templo. Em sua 6ª visão, Zacarias vê um rolo voante, que serviria como um instrumento de juízo. O objetivo dessa visão era mostrar que todos aqueles que fossem infiéis à lei de Deus seriam severamente julgados pelo Senhor. Em sua 7ª visão, Zacarias vê uma mulher e o Efa, que são na verdade a personificação da impiedade e do pecado. Deus estava querendo dizer nesta visão que iria remover todo o pecado e impiedade de Jerusalém. Em sua 8ª visão, Zacarias vê 4 carros de guerra, que significam na verdade os exércitos do Senhor e seus juízos. A sua aplicação é que Deus julgará as nações opressoras e o seu espírito habitará no meio do seu povo. Deus ordena a Zacarias que faça coroas de prata e ouro e que as coloque na cabeça de Josué, o sumo sacerdote. A coroação de Josué prenuncia a coroação e o reino de Jesus, o renovo, o Messias. Jesus é tanto o rei quanto o sacerdote. Ele realizou a sua primeira obra sacerdotal para então reinar. No tempo presente, Jesus é a nossa paz e nele achamos o reino de Deus, que subsiste em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A realização ulterior do reino de Cristo começará no milênio, quando ele exercerá na terra um reino de paz. A lei do Senhor exigia um só dia de jejum por ano, por ocasião do dia da expiação no 7º mês. Os judeus, porém, haviam acrescentado um jejum no 5º mês como memorial da destruição do templo pelos exércitos de Nabucodonosor. Agora que o templo estava sendo reconstruído, queriam saber se deveriam continuar observando aquele dia de jejum. A palavra vinda do Senhor mostra-lhes que não estavam jejuando de maneira correta. Seu jejum não passava de mera formalidade e estava destituído da verdadeira fome e sede de Deus e de sua justiça. Os fiéis teriam de prestar atenção aos profetas tais como Isaías e, por meio de oração e jejum, pedir graça para viverem vidas santas e justas diante de Deus e do próximo. Zacarias preveu a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E um motivo ainda maior para o regozijo é que Jesus não veio em esplendor, mas sim em humildade. Ao entrar na cidade santa, Jesus declarou ser ele o Messias e o Salvador, pronto a submeter-se à cruz por nossos pecados. Zacarias fora instruído a representar o pastor de Israel que Deus havia nomeado, o Messias. Em seguida, é-lhe ordenado que representasse o pastor iníquo de Israel, que pode prefigurar o anticristo no final dos tempos. O Senhor Deus disse ao profeta Zacarias: apacenta as ovelhas da matança. O rebanho de ovelhas é Israel, marcado para o castigo por ter rejeitado o Messias. A matança foi levada a efeito em 70 d.C. pelos romanos. Zacarias, representando o Messias, usa 2 varas para proteger o rebanho. As varas simbolizam o favor de Deus para com a semente de Abraão e o plano de unir Israel e Judá em uma única só nação. Tais bênçãos tornar-se-iam realidade somente se o povo seguisse o Messias. Como um rebanho odiava o seu pastor Messias, este deixaria o seu papel de pastor para que a nação de Israel fosse entregue à perdição. Zacarias, ainda representando o Messias, pediu aos líderes que lhe pagassem pelos seus serviços proféticos. Mas os mesmos o ofenderam ao lhe oferecerem o preço de um escravo. 30 moedas de prata foi o preço pago a Judas para atrair a Jesus Cristo. Parte do castigo divino constitui-se na destruição da união de Israel. A nação seria desfeita em facções. O Senhor Deus promete então que Jerusalém seria liberta e que Cristo voltará para julgar as nações, ao mesmo tempo que estabelecerá
o seu reino terrestre. Deus tem o controle da história em suas mãos. Embora a limitação humana nos impeça de vislumbrar o futuro, sabemos que Ele se importa com seus filhos e, a partir das suas promessas, fortalece a nossa fé. Por isso, de acordo com este vídeo, concluímos que a nossa confiança deve estar firmada no cumprimento da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. No próximo vídeo traga você a história do profeta Malaquias.